gente, é 5h30 agora, eu tive que ficar até o final, mas olha a chuva. Ai, tá todo mundo aqui. Eu tive que ficar até 5h30 para pegar a prova. Aí eu peguei a prova. Eu vou mostrar aqui, ó. Tive que ficar até 5h30, já tinha terminado a prova. Só para terminar, ia mostrar para vocês, ó. O caderno da prova. Olha o tamanho do texto, gente, olha. Eu vou dar continuidade, eu vou falar um pouquinho sobre as questões. Foram 120 questões. Foram 120 questões, ó. Foram 120 questões, ó. Eu tô aqui toda, ó, 120 questões. E eu vou falar um pouquinho para vocês aqui já, desde agora, eu vou falar um pouquinho aqui sobre esse texto aqui imenso. O título daqui da prova do INSS. Sabe qual foi o título? A tranquilidade mental é um fator importantíssimo para a saúde. Aí eu vou sentar aqui. Vou tentar falar um pouquinho sobre o que foi. Eu vou ter que esperar a Uber, né? Enquanto eu espero a Uber chegar, eu vou compartilhar com vocês aqui sobre esse texto que eu achei muito importante, principalmente para as mulheres. Eu vou falar aqui. Deixa eu me arrumar aqui. E para ajudar, o aplicativo tá dando R$50, ó. Olha a chuva. Meu Deus do céu. Tá um toró aqui, ó. Como é que eu vou na chuva agora? Vou ter que esperar a Uber. Eu vou ler aqui rapidinho enquanto eu tô esperando a Uber. Então, galera, o texto sobre conhecimentos básicos da prova do INSS foi assim. Cresce no mundo todo o número de pessoas que demandam serviços de cuidado. De acordo com o último relatório da Organização Internacional do Trabalho, esse universo deverá ser de 2,3 bilhões de pessoas em 2030. Há 5 anos eram 2,1 bilhões. O envelhecimento da população e as novas configurações familiares, com mulheres mais presentes no mercado de trabalho e menos disponíveis para assumir encargos com parentes sem autonomia, têm levado os países a repensar seus sistemas de atenção à população vulneráveis. Partindo desse panorama, as sociólogas Nádia Guimarães, da Universidade de São Paulo, e Helena Irata, no Centro de Pesquisas Sociológicas e Políticas de Paris, na França, identificaram em estudo o surgimento nos últimos 20 anos de arranjos que visam amparar indivíduos com distintos níveis de dependência, como criança, idoso e pessoas com deficiência. Enquanto, em algumas nações, o papel do Estado é preponderante, em outras, a atuação de instituições privadas se sobressai. Na América Latina, o protagonismo das famílias representa o aspecto mais marcante. Conforme definição da OIT, o trabalho de cuidado, que pode ou não ser remunerado, envolve 2 tipos de atividades. As diretas, como alimentar um bebê ou cuidar de um doente, e as indiretas, como cozinhar ou limpar. O que significa? Essa que envolve alimentar um bebê ou cuidar de um doente são as cuidadoras, né? As babás aí que são já é uma função, tem que ser reconhecido, né? Como em salário também, em função de um trabalho também, né? Porque essa babá ela dá essa estrutura cultural de criação, de cuidado, né? De alimentação, de tudo, né? E a cuidadora também, tanto a cuidadora de idoso, quem cuida de doente, né? A mãe de família que cuida de um filho doente, autista, principalmente os autistas, que foram mais prejudicados aí, os deficientes, nesse censo de 2022, tá, gente? Porque em cada 10 casas que a gente vai recensear, um questionário de amostra cai com a pergunta de autista, relacionado a trazer a pesquisa. E isso não vai ser um retrato
para poder fazer políticas públicas direcionado para essas pessoas, tá? Vai ter uma defasagem aí, é uma luta desigual, gente. Então aqui está falando, é um trabalho que tem uma forte dimensão emocional que se desenvolve na intimidade e com frequência envolve a manipulação do corpo do outro, diz Guimarães. Ela relata que o conceito de cuidado surgiu como categoria relevante para as ciências sociais há cerca de 30 anos e desde então tem sido crescente a sua presença em linhas de investigação em áreas como economia, antropologia, psicologia, filosofia política. Com isso, a discussão sobre essa concepção ganhou corpo. Os estudos iniciais do cuidado limitavam-se à ideia de que ele era uma necessidade nas situações de dependência, mas tal entendimento se ampliou. Hoje ele é visto como um trabalho fundamental para assegurar o bem-estar de todos, na medida em que qualquer pessoa pode se fragilizar e se tornar dependente em algum momento da vida, explica a socióloga, os avanços da pesquisa levaram à constatação de que a oferta de cuidados é distribuída de forma desigual na sociedade, recaindo de forma mais intensa sobre as mulheres. O que esse texto vem falando? Vem falando que mostrando a realidade, né, hoje atual sobre a sobrecarga sobre as mulheres. Por outro lado, Guimarães lembra que a partir de 1970 as mulheres aumentaram sua participação no mercado de trabalho brasileiro. Em 5 décadas, a presença feminina saltou de 18 para 50, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né, o IBGE. Consideradas provedoras naturais dos serviços de cuidado, as mulheres passaram a trabalhar mais intensamente fora de casa. Esse fato, aliado ao envelhecimento da população, gerou o que tem sido analisado como uma crise no provimento de cuidados, que em países do hemisfério norte tem se resolvido com a mercantilização desses serviços, além de uma maior atuação do Estado por meio da criação de instituições públicas de acolhimento, expansão de políticas de financiamento, formação e regulamentação do trabalho de cuidadores, conta a socióloga. Quer dizer que já que as mães estão saindo de casa para trabalhar mais fora e largando seus filhos na mão de outras pessoas que precisam e dependem dessas cuidadoras de babá, depende de cozinheiras para fazer comida, depende de uma mãe, de uma avó, não quer dizer que esse trabalho vai significar gratuito, que não tem que pagar por ele, porque já é um trabalho reconhecido, mesmo que minha mãe tenha que pagar para ficar, mesmo que eu tenha que pedir para minha mãe, para minha tia, para a vizinha, ficar com meus filhos, já significa trabalho. E eu tenho que pagar por esse trabalho, por esse cuidado que essas pessoas vão ter. E aqui está se falando que isso também precisa da atuação do Estado do nosso país, né? Precisa ser reconhecido pelo Estado. E que se criem instituições públicas de acolhimento, tipo casa de idoso, né? Tem que ter um certo cuidado, tem que funcionar a casa de idoso, tem que funcionar creches, tem que funcionar creche integral, escola integral, para essas mães que trabalham fora, para que elas tenham para que elas possam trabalhar, né? Sair de casa para trabalhar. Na América Latina, entretanto, o fornecimento de cuidados é tradicionalmente feito pelas famílias, nas quais mulheres desempenham gratuitamente o papel central como cuidadora de criança, que nem eu já falei aqui agora, né? Quando eu penso em trabalhar, eu já penso na minha mãe, tem gente que pensa na avó, tem gente que pensa na prima, no primo, né, no vizinho, no irmão, na irmã, né, mas esse trabalho tem que ser pago, remunerado sim, né, porque está se apropriando aquela pessoa está largando tudo para se dedicar a fazer aquela função, é considerado um trabalho sim, tem que ser remunerado, né. E só que nem todo mundo consegue acompanhar aí o valor real desse trabalho. Como cuidadora de crianças, idosos e pessoas com deficiências. Para a minoria que pode pagar, o mercado oferece serviços de cuidado que compensam a escassa presença do Estado. O que é isso? A minoria que pode pagar. A minoria é o quê? Principalmente a classe média, né? Tem mulheres aí que têm curso superior, que
que têm trabalhos que são bem remunerados, né? Essas mulheres, elas conseguem manter cozinheira, conseguem manter faxineira, conseguem manter passadeira, conseguem manter babá, enquanto a gente que sai de casa para trabalhar por um salário mínimo, a gente não consegue acompanhar esse valor, essa remuneração, a gente não consegue. A gente sai de casa e fica com a metade do nosso salário garantido para pagar esse serviço, né? Para cuidar dos nossos filhos, para fazer essa parte de cuidadora, né? De babá. Quem tem pessoas deficientes em casa também não pode ter trabalho, não tem trabalho, não desenvolve nada, porque não pode fazer nada a não ser cuidar daquela pessoa. E não é remunerado. Então, a gente aqui está se falando que o mercado oferece serviços de cuidado que compensam a escassa presença do Estado. Então, tem que se pensar. O texto que caiu aqui, ó, no concurso do INSS, aqui na prova do INSS, que eu estou fazendo hoje, dia 27 de novembro de 2022. E tem umas perguntas relacionadas a isso, né? Tem a primeira pergunta aí, em relação a aspectos estruturais do texto e as informações por ele vinculadas, julgue os itens subsequentes. A profissionalização do trabalho de cuidado nos últimos anos remodelou a essência do conceito de cuidado? Número 2. Ao confirmar a forte dimensão emocional do trabalho de cuidado, os estudos relatados no texto recomendam que esse setor da economia não seja assumido pelo Estado nem seja objeto de mercantilização. Terceiro, por mencionar dados, articular depoimentos e expor argumentos, o texto configura-se como predominantemente descritivo. 4. O envelhecimento da população mundial é um dos fatores que explicam a ampliação da presença de mulheres no mercado de trabalho. 5. Os serviços de cuidados fornecidos na América Latina diferenciam-se dos providos em países do hemisfério norte. Essa foi a primeira pergunta, foi o primeiro exercício aqui dessa prova aqui do INSS de 2022 e a minha OAB está chegando, galera. E eu vou editar esse texto, que eu já tenho que ir, e vou tentar finalizar, tá bom? E colocar para vocês aqui o que foi que caiu nessa prova aqui do INSS, tá bom? Vou embora.